Queridos, boa noite. Hoje a gente tem mais um projeto aqui especial com vocês, cuja nossa pauta vai ser produção de conteúdo. Eu estou muito feliz de mais uma live aqui, e essa convidada é especialíssima, porque eu conheço a jornada dela, ó, muito tempo. Vou dar insights aí para vocês, spoiler, enquanto vocês estão entrando, se conectando com a gente. Quero dizer que essa troca é aberta, que o Fashion Meet traz sempre as pautas aqui para a gente ter uma discussão e ter também um movimento de troca com vocês. E a nossa convidada que estava falando tanto, e depois voltei e inseri outra pauta com vocês, é a Giovana Romani, jornalistaça. Não vou chamar de jornalista, não. Jornalistaça, consultora, criadora de conteúdo de moda, beleza, cultura e comportamento. Produção esqueceu, mas eu vou complementar. Escritora, além de mãe de um queridíssimo, querido e lindo filho. Teve passagens pela Veja São Paulo, Revista Estilo, Estadão, foi editora de moda do site de Beleza, no Caderno 2, e esteve há 5 anos como editora à frente da Glamour Brasil. Tem outros freelas aí no meio que eu também sei, mas tem uma carreira como jornalista e como comunicadora para dividir muito com a gente. Boa noite, loirão. Vem, Gi, abre seu microfone. Oi, Dani, tudo bem? Gente, vou começar explicando que eu tô assim arrumada. Claro que assim, viria muito arrumada para o talk, mas não desse jeito. Eu tenho uma festa da agência de uma amiga depois que o tema é disco, e aí eu já tô pronta. Tá vendo? É isso, gente. Até o figurino para essa live ela pensou. Até olha o figurino, só. Olha aqui, eu tô toda disco, ó, tipo, é um lookão, assim. Mas achei que tudo bem, assim, pelo menos já entrego moda, já começa a conversa aí. Já entrou no briefing, Gi? Totalmente. Eu vou só fechar aquela cortina ali que tá me incomodando um pouco a janela aberta, tá? Tá bom, tranquilo. Turma, se a gente vai falar de produção de conteúdo, eu quero iniciar, obviamente, pelo panorama do mercado, né? Quando a gente traz aqui o Fashion Meet, tinha uma plataforma muito voltada para o desenvolvimento de carreira, né? Então, eu vou falar com a Gil, o primeiro tópico desse nosso bate-papo aqui é falar sobre o panorama desse mercado atual. Quais são as possibilidades de carreira de um comunicador? Eu vou usar o termo comunicador, gente, porque hoje em dia quem produz conteúdo não necessariamente é um jornalista, né, Gi? Acho que começa desse princípio quando a gente fala da carreira de um produtor de conteúdo, né? Total. Primeiro, eu vou começar só antes, que eu já comecei fazendo piada, que esse é meu jeitinho, você conhece bem ele há muito tempo, mas primeiro eu queria te agradecer, tanto por essa conversa, tanto por pensar em mim para esse curso. A gente realmente se conhece há muitos e muitos anos, uns 10, será, Dani? Acho que eu vi o Fashion Meeting nascer, se transformar nessa potência. A gente já se encontrou em Nova York, a gente já se encontrou, né, muitas vezes, tanto fazendo realmente apresentações juntas, como nessa vida mesmo de criação de conteúdo de moda. Então, acho que é uma parceria muito certeira, porque você faz isso muito bem, vocês fazem isso muito bem, e foi uma construção, assim, também, né? Eu acho que assim como a minha carreira é uma construção, toda ação, a do Fashion Meeting também é, e hoje vocês estão muito, num patamar muito, né, assim, profissional, e são os únicos, eu acho, que fazem isso no Brasil desse jeito também. Então, assim, é um prazer estar aqui, te admiro, você sabe, isso vem de outros carnavais. Então, e aí acho que a gente já entra na sua pergunta, assim, porque a gente vem fazendo isso há muito tempo, né? A criação do conteúdo de moda, e a gente acompanha como isso mudou. Como quando a gente começou lá atrás, acho que a primeira vez que eu fiz um talk com o Fashion Meeting, provavelmente eu devia estar na L'Officiel, no Estadão. L'Officiel, né? Eu acho que eu estava na L'Officiel, o foco era muito mais na revista impressa, a gente valorizava muito ainda essa história do print. Eu mesma estava começando a fazer o digital, e hoje não existe muito falar em conteúdo de moda sem falar no digital. É totalmente fora. Eu posso falar aqui de catálogos lindos, eu posso falar de revistas lindas, mas não existe mesmo. Então, acho que o primeiro panorama que a gente tem que ter é que esse é um job digital acima de tudo, assim, né? Quando a gente fala em produção de conteúdo, são várias frentes, mas eu acho que não dá para a gente não pensar nisso enquanto algo digital, ou que nasce no digital e tem consequências no físico, em termos de conteúdo. Claro que o produto é físico, claro que os encontros vão ser físicos, mas acho que a pauta nasce muito no digital, e aí a gente pode pensar desde quando você vai fazer um evento, que seja do Fashion Meeting, que seja de uma revista, que seja de uma marca, você tem que entender como aquilo vai se desdobrar no digital, porque é claro que a troca é importante, tal, mas a gente está falando de branding, a gente está falando de comunicação, então acho que é entender, acho que nesse percurso, assim, a gente entende
que a comunicação acontece no digital. Em termos do jornalismo em si, acho que essa é a minha formação e me ajudou muito na época em que isso ainda era meio tradicional, assim, mas em termos de conteúdo de moda, eu acho que não tem... realmente, acho que é isso. Hoje é um comunicador, né? Você pode ter feito PR, você pode ser médico, você pode ser muitas coisas, desde que você tenha essa paixão pela comunicação, que você estude. Eu sempre falo isso. Eu não sei se teve alguém aqui que já fez, eu vi que o Ivo tinha comentado, eu falei, gente, tem umas pessoas que já fizeram meu curso várias vezes, assim, que eu não sei se eu tenho coisas novas para falar, e depois eu pensei, não, a gente sempre tem, na verdade, né? Porque eu tô aprendendo todos os dias. Mas eu acho que principalmente é isso, assim, a paixão, o estudo, a pesquisa, buscar referências, não é colar na referência, não é copiar, é buscar referências, o que eu quero ser, o que eu quero ver, né? Então, acho que o panorama do mercado hoje é muito isso, da comunicação de moda. Ela acontece no digital, então, muitas vezes eu acho que você pode ter, não é o ideal, né? Mas, assim, várias vezes a gente é muito enganado por produtos que nem são tão bons, mas a comunicação é muito boa e certeira. Então, isso mostra o poder que isso tem hoje. E acho que aí o objetivo dessa conversa e dessas aulas que a gente se propôs a fazer é pensar isso da maneira mais... olhar para um lado de qualidade mesmo, assim, sabe? Acho que é pensar isso a partir de um lugar menos fórmula pronta, menos blá blá blá, menos isso aqui, essa expressão que é engraçadinha do momento, agora a gente faz rios, agora a gente faz meme. Não é exatamente isso, assim, sabe? Acho que a gente vai pensar em qualidade e em como achar a sua verdade nisso, assim. Acho que eu vim pensando no carro, no caminho para casa, hoje à tarde, eu vim pensando que eu acho que é muito sobre contar histórias e saber como contar essas histórias da melhor forma, que é o fundamento do jornalismo, que é o fundamento da comunicação, e que a nossa missão aqui é transformar isso em conteúdo de moda, contar essa história bem. Faz A gente sentido? está falando de conteúdo de moda, mas a gente também vê muitas pessoas hoje no desenvolvimento de produção, né, de conteúdo, ou pessoas que querem migrar para essa carreira, porque hoje em dia eu brinco que todos nós influenciamos de alguma forma, nem que seja o ciclo de 360 dos nossos familiares que nos seguem ou que estão ali no convívio com a gente, né? Mas a gente vê também muitas pessoas querendo nichar, né, produção de conteúdo de beleza ou cultural, e trazendo isso como um diferencial curricular, né? Essa visão e esse micro negócio, em vez de macro pensante em temáticas, você acha interessante para um comunicador? Isso, quando ele vive da comunicação, a gente até entende, mas para um produtor de conteúdo, ele querer se especializar, nichar, isso é inteligente hoje, falando de uma velocidade do digital? Acho que não tanto, né, Dani? Acho que assim, eu sempre, quando vou me apresentar, eu falo, eu sou jornalista especializada em moda e beleza. Mas acho que é porque já faz muito tempo que eu faço isso, e porque acho que talvez as pessoas que me conheçam, ou durante a conversa, eu li aqui, eu consigo mostrar que a especialidade em moda e beleza vem junto com referências de outros universos, né? Vem junto com a literatura. Vem junto com o cinema, vem junto com a cultura, vem junto com o lifestyle. Não existe moda sem cultura, não existe, né, beleza sem comportamento. Então, acho que assim, você pode falar ali por uma coisa de currículo, você está procurando isso? Putz, eu entendo muito disso. Mas acho que é impossível você saber só de moda se você não sabe de cultura, de comportamento, de história, E de geografia. história, eu ia falar de história para complementar. Exatamente, acho que... Então, acho isso. Eu estou tentando acompanhar aqui, ó, O o chat. chat, mas eu não consigo, então eu vou me desconcentrar. Então, assim, se alguém quiser, acho que a Dani tá Não, fica tranquila, a gente vai vendo, tem os mediadores aqui, tá gente. bom, tô nervosa. Um pouco de insight, porque eu acho que assim, quando a gente trouxe um panorama da carreira aí, acho que falando hoje a produção de conteúdo, além de inúmeras vagas no mercado, gente, para quem quer desenvolver, a gente sabe que tem muitas pessoas querendo assumir o papel de influenciador e desenvolver esse conteúdo como business, né? Total.
E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Gi, porque você fez também, não que você fez uma transição de carreira de jornalista para influenciadora, porque quem é jornalista, quem é um comunicador, é o que eu falo, de jornalista você é escritora, de jornalista você é influenciadora, e você traz aí esse multitalentos, vamos dizer assim, na forma de se expressar. E aí eu queria fazer com você um mapeamento. O que você acha que é o insight hoje, no momento hoje que a gente vive, com o digital? Cada vez mais no fervor, né, como informação, mas também quando a gente vê uma tendência, quando a gente fala do luxury quiet, que tá todo mundo falando disso, né? Então, assim, eu vou com tudo, ou eu sigo o minimalismo, inclusive num conteúdo mais slow, mais bem pensado. O que você traz como um panorama? Divide isso aí com a gente, como seu ponto de vista. Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Eu acho que é mais a gente fazer essa troca do que a gente tem visto de movimentos mesmo no digital, né? Que ele passou por um acelerado e um crescente, que tipo, gente, tem que ter 3, 4 posts por dia, 5, 10 posts por dia, e hoje em dia a gente percebe que as coisas estão muito mais com qualidade, mais pensadas, sem pensar na quantidade. Eu acho que a resposta mais genérica que eu vou começar, assim, acho que tem espaço para tudo mesmo. Acho que a gente vê os dois, depende muito do que você quer. Eu falo sim que eu fiz uma transição de carreira, continuo sendo jornalista, claro, faço meus textos, mas eu assumi, e foi difícil, assim, assumir. Tipo, não, tudo bem, estão me procurando para me pagar para eu trabalhar como influenciadora, deixa eu ver qual é. E como que eu vou fazer isso do meu jeito? Acho que esse é o principal. O meu jeito, ele é um pouco mais slow, ele tem que ter uma história para tudo, mesmo que seja fotos de look. Vai ter que ter uma legenda de algum jeito, vai ter que ter uma narração em off de um jeito ou outro. Sempre que uma marca me procura, eu falo, tá, mas o que você está procurando? Assim, porque eu posso oferecer isso, eu posso chegar até aqui. E eu pensei que era uma coisa que eu queria dividir aqui também, que não é exatamente sobre a minha experiência, que é entender enquanto marca, enquanto influenciador, enquanto marca o que você quer, enquanto influenciador ou produtor de conteúdo de moda, o que você sabe fazer. Então, enquanto marca, acho que a gente tem duas vertentes, né? E aí vai entrar na conversa do slow e do vai com tudo. Acho que a gente pode pensar no que eu desejo ao fazer conteúdo nas redes e contratar influenciadores. Então, para mim é muito óbvio, assim, a gente fala disso há muito tempo, mas eu não sei se para todo mundo a gente tem o awareness, né? A gente tem o influenciador e o tipo de conteúdo que vai trazer awareness para sua marca, vai mostrar para o mundo o que aquela marca quer dizer. O que sua marca quer dizer? Sua marca quer passar uma coisa mais etérea e fashionista e, enfim, muito nichada? Ou ela é pop? Ela é Gen Z? Então depende que influenciador e que tipo de conteúdo você vai fazer para passar essa mensagem. Isso é o awareness. Então, se você quer uma coisa assim, eu quero falar dessa mulher que é jornalista, que é mãe, que, enfim, gosta de ler, aí você me contrata. Porque eu vou conseguir trazer esse awareness. Talvez, acho que para uma marca é difícil ela se traduzir sozinha. Então, ela tem a ajuda de rostos para traduzir o que ela é, porque é mais fácil uma pessoa mostrar o que essa marca quer dizer. Mas temos outra vertente, que são cliques e conversão. Então, às vezes, o seu objetivo enquanto marca, enquanto influenciador, eu sou influenciador que vendo. Eu trago clique, eu trago conversão. Silvia Brás, ela vai ali, se ela coloca o linkinho, pode garantir que sua marca vai ter ali, sei lá, não sei, 10, 2 mil cliques, dependendo da coisa. Já sei de casos que é muito mais que isso, porque é raro para uma influenciadora hoje em dia. Então, acho que é saber que existem essas duas vertentes. Às vezes você vai trazer os dois, às vezes o influenciador consegue te trazer tanto awareness quanto conversão, mas saber que existe isso, e aí, a partir daí, nortear seu conteúdo. Para mim, funciona de um jeito slow, dentro da minha realidade geral, da minha realidade financeira, do que eu posso investir na minha carreira hoje. Dentro do que... E acho que para uma marca é a mesma coisa, né? Putz, eu vou começar devagar, porque eu quero entregar um conteúdo de qualidade, dentro das minhas limitações, que sejam financeiras, que seja de tempo, enfim. Mas pode ter a @Lívia, que chega mesmo com o pé na porta, com stylist, com cabeleireiro, e vai conseguir também chegar ali, porque é uma questão de objetivos, objetivos e possibilidades, né? Então, assim, existe um caminho em todas essas vertentes.
é que a gente precisa entender qual é. Então, acho que é isso, assim, tá, olhei para isso, entendi, agora que caminho eu traço aí? Mas hoje em dia eu sou mais do slow mesmo, assim, na Glamour a gente fez muitos testes, 5 posts por dia, 2 rios, 3 rios, 4 rios, YouTube, agora YouTube, tem que ter YouTube todo dia, não sei quem trabalhou em redação ou trabalha em marcas que lembra, assim, da fase, agora é vídeo, agora é foto, Não, vamos se manter fiel um pouco ao que a gente sabe fazer e o que a gente faz melhor, que seja cards de Instagram, né, que expliquem uma tendência tipo isso que você falou, do Pipe Luxury aí, sabe? Que seja cards do Instagram. É isso que a gente sabe fazer? Bem, vamos entregar isso bem? Que seja 2 posts por dia, vamos entregar 2 muito bons, porque um deles pode viralizar. Agora, quando você entrega 8, 9, 10, talvez não, né? Então, eu acho que... Virou padaria, saiu da escala, vai para... Exato. E aí eu acho também que perde um pouco da identidade, né? Acho que todo criador de conteúdo, ele tem o seu jeito de escrever, o seu jeito de expressar, mas, particularmente, eu vou puxar o gancho que você falou aí da geração Z, acho que hoje é a que mais entrega creators que tenham aí esse hábito ou uma linguagem expressiva de rasgar o verbo, sem a preocupação de isso vai atingir X ou isso vai atingir Y, né? E a gente vê um mercado muito forte, né? Que aí a gente pode ir até para a explosão de gamers, de outras plataformas, a gente vai, né? A gente vê o TikTok e a febre. Aí queria muito que você falasse um pouco sobre como esse conteúdo hoje pode impactar, né? Essa voz, essa fala dessa geração Z, como ela pode impactar, inclusive, no crescimento, tá? De uma marca ou de um público-alvo de uma empresa. Acho que primeiro é olhar para isso como um aprendizado mesmo, né? Se está fazendo, se está bombando, vamos olhar para isso. Se esse é um lugar em que eu quero estar, vamos olhar. Eu olho muito, eu sou completamente obcecada pelo TikTok. Acho que é um lugar que eu aprendo muito, não sei se todo mundo aqui Mas você já caiu na dancinha, Gi? Ou... Não. E é porque eu amo muito o algoritmo também. Eu não sei se, assim, depois que eu passei a ser usuária, parece um vício, né? Depois que eu passei a ser usuário, eu acho que o algoritmo me entendeu tão bem. E eu não sei, às vezes eu acho que ele lê meu pensamento, assim, que eu fico meio assim, gente, não é possível o que está acontecendo. E aí eu acho que assim, né? E a é agilidade. muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, tal. Então, eu acho que primeiro eu olho no lugar aprendendo, assim. Tipo, hoje eu tinha que fazer um conteúdo para Nestlé, eu tinha que mandar um roteiro. E eu tava cansada das minhas ideias, assim, falei, gente, eu não tenho mais ideia, não sei e tal. Eu, putz, o que eu gosto de consumir no TikTok? Gosto de consumir coisa estilo vlog. Sabe quando a pessoa vai mostrando assim, vai falando, hoje eu comi isso aqui, não sei o que, e aí a gente sentou e levantou. É tão simples, mas aquilo te prende de alguma forma. Então, assim, eu acho que é uma coisa a ser olhada, né? Vamos olhar. Na Glamour a gente chegou sim, por exemplo, a entrar em trends de dancinha, mas uma coisa assim, que era muito engraçada, tipo, não sei se você lembra de uma trend que as pessoas congelavam e abaixavam ao som de uma música, assim. E a gente fez um vídeo que foi super legal na Glamour, porque era assim, putz, chegou a nova Glamour. Então, assim, tinha um propósito, que era uma mensagem, chegou a nossa Glamour, a nova Glamour. Não era dancinha pela dancinha. Sim. Né? É uma forma de comunicar, e óbvio, caindo na trend, no hit, no que aquilo ia te dar um alcance muito mais ágil. Exatamente. E eu acho que às vezes a gente cai num erro ou numa falsa percepção de que isso é só para Gen Z. Então, eu ia talvez falar isso e falar, mas depende, né? Se sua marca é focada numa mulher mais velha. Não, acho que ainda assim a gente tem muito aprendizado a tirar dali. Eu vejo muita mulher mais velha no TikTok também. Desde conteúdo de skincare, de uma mulher 50 a mais, até vó, até... Então, assim, será que essa mulher mais velha não está olhando para lá? Ou será que não existe uma forma de se comunicar aí também? Então, eu acho que o que essa geração ensina mais para a gente você pode rasgar o verbo, existe ter uma resposta rápida para as coisas. Acho que o principal, que aí é que eu vou falar que eles ensinam isso para a gente, mas para mim faz muito tempo que eu sei disso e que eu pratico isso, você sabe. É assim, tem que ser real. Mesmo sendo mentira, tem que ser real, sabe? Tem que ser verdade. Às vezes eu acho que a pessoa criou um personagem ali que é meio, sei lá, ranzinza do TikTok, mas ela tá
funciona ali, porque ela é ranzinza mesmo, porque ela tá ranzinza naquilo. Então, assim, cada vez mais eu acho que, putz, tem que ser de verdade. Se você é uma super maquiada, tererã, assume isso. Se você é uma super maquiada. Vezes pra ver se Agora, meu microfone tá se ligado. você não é, aí não adianta você tentar performar isso, assim. Então, acho que o que mais eles ensinam é a verdade. Mas, obviamente, você pode escolher que para sua marca ou para determinado tipo de conteúdo você quer ter mais qualidade estética ou uma narração melhor controlada, né? Mas acho que o principal é você saber que tem verdade naquilo. Fez sentido? É o tal do storytelling, Gi. Total. Total. Eu tava pensando nisso, eu falei, gente, esse é o mood, assim, é o mote do que eu gostaria de falar, assim. Tudo é uma questão de storytelling. E não tem um certo e um errado, tem o seu, o da sua marca, ou da marca que te contratou, e não da marca que te contratou como influenciador, tá? Porque eu, como influenciadora, se a marca me contratou, a gente vai ter que conseguir juntar os dois, senão não vai funcionar. Mas enquanto mídia social, profissional de mídia social, e acho que a gente vai falar disso em algum momento aqui, a pessoa que assim, então eu fui contratada para o marketing da marca, como diz eu amo um podcast que chama Não Inviabilize, ela chama tudo de pônei. Tipo assim, o pônei Apple, ela chama o celular, em vez de falar Apple, ela fala o Pepple. Então, vamos supor que é o Pepple o celular. Se eu fui contratado por eles para fazer um trabalho que não tem a ver com minha cara, que tem a ver com eles. Então, tá, vamos lá e vamos entender o que é verdade para vocês, o que faz sentido nesse ecossistema. Tá, descobrimos qual é essa nossa história, qual é a nossa verdade? Então, vamos lá. É o storytelling, que história a gente vai contar e como a gente vai contar essa história. E aí, existem mil maneiras de contar uma história. A gente pode contar com fotos, a gente pode contar com vídeos, a gente pode contar com campanha. A dona da marca pode pôr a cara lá, que nem teve recente, aquela do... Sabe uma do hotel, que durante a pandemia ficou muito famosa? Que ela falava assim... Ela é a dona mesmo. A dona... É um jeito de contar uma história. Tudo isso são histórias, né? Conteúdo é história, é um jeito de contar uma história, uma roupagem para aquela história. E acho que é esse percurso que a gente vai fazer nessas aulas, assim, é entender o contexto, entender dos e don'ts, entender jeitos de escrever, jeitos de se comunicar, mas o objetivo final tá, essa é a verdade desse conteúdo, essa é a história que eu vou contar para ele, essa é a história que eu quero contar e o como eu vou contar, no fim das contas. É isso, eu acho. A gente é fuzilado por informação na palma da nossa mão, né? Então, a gente está vendo aqui... hoje em dia, a gente fala de Insta, TikTok, Pinterest, mas, assim, a gente sabe que tem nascido outras novas mídias. Mas se a gente ficar... O produtor de conteúdo, ele passa por um processo criativo, né? Então, o cérebro dele está recebendo full time ali essa informação. A dica que eu quero ouvir de você é quais outras fontes de referência ou de estudo, fora o que você vê nas redes, é fundamental ou que você pratica agir no seu dia a dia para você oxigenar, inclusive, e poder trazer um pensante diferente do que todo mundo está fazendo. O principal, para mim, quem segue sabe, é a literatura. Eu sou uma leitora voraz, eu leio muito, e eu tenho certeza que muito do meu jeito de escrever não saiu de dentro de mim enquanto uma pessoa genial, saiu dessas referências mesmo que eu consumo há muito tempo. É de verdade, assim, e isso acho que é o principal. Escrever, seja escrever uma matéria, seja escrever uma legenda, a importância que eu dou para duas coisas é a mesma, é que hoje os dois, para mim, saem bem automáticos, mas foi um processo de construção. E é um processo de construção no dia a dia mesmo, sabe? Então, às vezes eu pego um texto e eu escrevi. Eu tenho meu jeito, eu tenho minha linguagem, tá bom. Eu falo, putz, mas eu li, não sei aonde, essa palavra que eu achei interessante. Ou eu vi que essa escritora usou um parênteses de um jeito que muito diferente, não sei. Então, chupei isso da literatura, ok. Cinema e séries, óbvio. Acho que não existe forma de você ficar... Acho que muito importante para você ser um influenciador e produtor de conteúdo hoje é estar alinhado e consciente das pautas atuais. Assim, o cancelamento tá aí, cai quem quer. Eu não acho que as pessoas são chatas e que o mundo está chato. Acho que o mundo está mais consciente, olhando para as questões de uma forma mais séria e mais crítica. A gente precisa estar alinhado com isso. E a gente não vai aprender isso pelas redes sociais. Então, acho que filmes, séries, debates, palestras, enfim, eu consumo tudo que aparece.
Por exemplo, todos os filmes premiados no Oscar, que todos trazem questões sociais e atuais e contemporâneas, vou assistir e vou ler depois sobre isso, e vou ver o que estão comentando, e vou ver o olhar psicanalítico sobre isso. Séries, então é isso, desde Succession, porque se a gente vai falar de Quiet Luxury e eu quero escrever isso no blog da minha empresa, e eu não assisti, talvez eu não consiga ali concatenar exatamente aquela ideia, eu preciso estar aliada a isso. Mas eu também preciso ter visto documentários importantes de moda que também vão me trazer uma base, porque eu não vivi nos tempos de, sei lá, Vivienne Westwood no começo, ou eu não sei tudo sobre Karl Lagerfeld para saber se é legal ou não ele ser tema do baile do Met, e eu não vou me informar só pelas redes sociais. Então, eu vou ali atrás disso. E acho que, por fim, aí é a minha maior obsessão mesmo, eu sou completamente, o que me traz oxigenação, eu sou completamente obcecada por podcasts. E eu faço tudo na minha vida ouvindo podcast. E pode ser sobre o Mano a Mano, do Mano Brown, que, sei lá, não tem a ver com o universo da moda, mas que me traz muitas referências. Pode ser esse Não Inviabilize, que é super engraçado e traz histórias de pessoas comuns. Pode ser o Modern Love, do New York Times, que traz histórias de amor e um jeito de contar histórias de amor. Então, acho que esses são os... É meio óbvio, né? Mas acho que é importante. E não é que eu oxigeno, é que eles realmente, tipo, tudo vira referência. Tudo vira parte de uma legenda, de um jeito que eu filmei um conteúdo, de um jeito que eu escrevi, de um jeito, de uma proposta que eu apresentei para uma marca baseado nisso, entendeu? Acho que é isso. E eu também sou obcecada pelo Pinterest. Assim... Várias pastinhas lá. Várias. Às vezes a gente olha para as meninas blogueiras e fala, nossa, como ela pensou nisso? Como fez esse look? Elas também têm refs, a gente também tem refs, né, de influencers internacionais que estão ali nas minhas pastinhas do Pinterest com ideias de styling que eu ainda não usei e que aí eu pego e faço a minha versão com o que eu tenho em casa, o que a marca oferece. Eu viajo, né? Tipo, eu vou dar uma resposta, eu vou, pego o caminho. Mas é maravilhoso, porque eu vou do podcast para o vídeo, para o Reels, para o TikTok, para o Pinterest, mas aí eu queria dividir com você, porque essa também é uma grande dificuldade, né? A linguagem, o tom de voz tem que ser adaptado para cada uma das plataformas, formato de conteúdo, né, Gi? Então, acho que essa técnica ou essa forma de se expressar em cada uma dessas mídias também tem um formato. Tem, acho que muda tudo. Essa foi a maior transição, assim, que a gente pode falar de contexto histórico da comunicação de moda. Acho que essa foi a maior transição dos últimos 10 anos. A gente falava de moda de um jeito, que era ou legendas bem sacadas ali para uma matéria de uma grande revista, né? Então, assim, é que é muito específico isso que eu vou falar, mas assim, então tinha ali uma página de picado, né? Picado como se fosse foto só de produtos e a gente contando sobre uma determinada tendência por meio de legendas. Quando entrei na Glamour era muito isso, a Glamour era uma revista que se propunha a ser muito engraçadinha, com uma linguagem fácil e tal, então era uma coisa. Isso não funciona na internet. E não porque na internet, no site, né? No site, se você quer ter uma empresa que vai... E eu faço muito isso para empresas. Então, acho que eu posso falar para meus clientes, mas assim, eu faço isso para a Renner, eu faço isso para a Eudora. Então, a empresa, ela quer ter para ela ter tráfego para o site dela, você vai dar um Google, né? Então, você vai escrever ali, estou procurando jaqueta de couro metalizada. Quem ganha é quem está no ranking em primeiro. Quem está no ranking em primeiro ou pode pagar tráfego pago, que custa caríssimo, ou pode fazer isso organicamente através de SEO. E aí, então, essa acho que foi a maior mudança do conteúdo de moda que a gente passou a ter. A gente não se preocupa mais com escrever um texto só que seja muito lindo, bem escrito, bem acabado. Eu preciso que ele se encaixe em várias regras do SEO, que é para ele ranquear bem. Então, começa aí, né? Já começa que, tipo, para escrever um site para internet vai ser completamente diferente de eu escrever um site impresso. Para internet, que eu digo, é um blog, um site, o site da sua empresa, ou enfim, para eu conseguir ranquear organicamente, sem precisar de tráfego pago. Ok. No Instagram, outra coisa, a gente scrolla lá o dia inteiro. A gente sabe o que funciona. Você precisa explicar um pouquinho, você precisa, né, dar um contexto daquele seu reel, você precisa escrever de um jeito fácil, mas que mostre quem você é.
No TikTok, você não precisa escrever nada. Você precisa botar várias hashtags boas, você precisa colocar uma legenda bem sacada e várias hashtags boas. Tudo para levar você para viralizar, para ranquear, enfim. Então, acho que as linguagens mudam muito e, com certeza, eu vou me aprofundar muito nisso. E acho que a gente vai fazer alguns exercícios também para conseguir ver essas diferentes formas de escrever a mesma coisa. Então, assim, como eu passo um mesmo conteúdo, mesma coisa, assim, quero falar, vou voltar para jaqueta metalizada, quero falar de jaqueta metalizada. Como eu falo no meu Instagram, eu influencer. Como que a marca comunica isso? Outra forma, porque ela vai precisar vender e ela vai precisar falar alguma coisa de tendência. Se ela quiser, se ela não quiser também, ela pode falar que está em promoção. Outra possibilidade. Como que eu vou falar isso no TikTok? Bom, no TikTok, provavelmente eu posso contar uma história de pessoas ao longo dos anos famosas que usaram jaquetas metalizadas. Estou inventando agora, tá? Mas, enfim. No YouTube, eu posso criar um mini doc sobre... Enfim, as possibilidades são infinitas, mas realmente o jeito de você comunicar isso muda não só na forma, mas no conteúdo também. Não é só a forma de você escrever, é o conteúdo, é o que você tá escrevendo. E uma das coisas que, como primícia, né, Gi, isso vem lá da redação, mas eu tenho, assim, eu acho que é super válido para quem produz um conteúdo no digital, é assim, como você falou do TikTok agora, né? O título é quem faz o leitor da continuidade. Título e o olho da matéria, basicamente ali você tem que entregar 90% É a mesma do que você coisa. vai falar. É a mesma coisa, eu uso várias dessas premissas, gente. O jornalismo não morreu, ele é importante, ele é uma ciência. Eu uso todas elas. Então, se eu for fazer um vídeo, quem, como, onde, por quê, eu preciso explicar coisas básicas sobre aquele conteúdo que eu estou entregando. Então, acho que não, exatamente, não, a premissa continua a mesma. Hoje eu estava aprovando um textinho da Marie Claire. Comecei a escrever para Marie Claire agora, que eu achei legal também, né? Mas eu tenho vontade ainda de escrever para Maria Rita, que a maravilha. Maria Rita, bom, você conhece. Aí ela me chamou para escrever de moda. Mais uma vez a dupla, Ju. Mais uma vez a dupla. Eu fiquei pensando, falei, ai, será que eu vou escrever? Será que eu ainda sei Poxa, mas escrever? você vai escrever sobre maternidade? Não, eu vou escrever sobre... Exato, eu vou escrever sobre moda mesmo, né? Exatamente, sobre moda, não quero. É isso, assim, é legal eu escrever sobre isso, eu quero. E aí eu estava provando o cardzinho que vai pro Instagram. E esse é um desafio, né? Tipo, como que eu levo esse texto pro Instagram e faço as pessoas irem e tal? E aí o título tava um exemplo prático, assim, porque aí vocês vão ver amanhã e aí talvez faça sentido, que era tipo Quiet Luxury, tendência ou modinha. E aí eu pensei, tipo, putz, eu até entendi, mas é que você tem que ler o texto para entender o que eu tô querendo dizer com isso, sabe? O que elas quiseram dizer com isso, porque elas leram e criaram esse título. Aí eu falei, vamos tentar um pouco melhor, assim. Aí eu mudei para tendência de comportamento ou modinha sem pensamento crítico. Porque aí eu acho que entrega um pouco melhor, aí talvez te dê um aperitivo mais do que eu... Na verdade, você traz a sacada da pessoa querer refletir sobre aquilo e entender mais o porquê de cada um. Exatamente, o texto inteiro é uma reflexão. Então, assim, eu não te contei o que o texto fala, eu só dei essa headline e você já entendeu. E aí, se você quiser refletir e ler sobre isso, aí você vai clicar. Agora, se tá só tendência ou modinha, não necessariamente, né? Porque não entreguei muito, tá meio genericão, então não entrega. Então, acho que é isso, a premissa é a mesma. Como que eu vou atrair esse clique? Porque, no fim das contas, eu quero o clique, eu quero que me leiam, né? Eu quero que vender, eu quero ter like, view e tudo mais. Apesar da qualidade, é claro, a gente quer os números, né? Então, acho que é isso, assim, a headline ainda é importante, é essa sacada. Hoje, uma outra das coisas que você citou agora como referência que você estava aprovando, enfim, hoje o criador de conteúdo, ele não se limita a texto, ele tem que ser também ele tem que saber pesquisar uma imagem, mesmo que seja para ilustrar aquele texto, né? Diferente de você pegar de redação lá atrás, o jornalista não ia se preocupar muito com a imagem. Não. Hoje em dia, esse combo é determinado. Você tem que pensar na imagem, muitas vezes você tem que pensar no briefing do vídeo, né? E aí você consegue, porque a gente está falando disso daqui na palma da nossa mão, como você falou, é a imagem versus o título para a gente ter o lead, para a gente conseguir a conversão da leitura, né? Acho que um curso que eu mais dei na minha vida, que eu adorava,
Agora o Ivan, eu vi que ele entrou, tá? Então, assim, ele já fez esse curso várias vezes. Aí, o Ivan, ó, você já fez isso várias vezes, que é o da criação de conteúdo que a gente fazia com a... Tanto na Glamour a gente já fez, quanto junto com a SPM, enfim, que ela fala o nome da concorrência, mas acho que a gente está num papo aberto. Podemos falar. Que trazia coisas que eu achava que eram muito básicas e que eram muito parte do nosso dia a dia e que eu achava que todo mundo sabia, e não necessariamente, que é exatamente isso que você falou. Onde eu acho imagem de desfile? Que não no Google, não posso pegar uma imagem do Google e pôr no meu site, né? Onde eu acho imagem de street style legal, inspiração e referência? Onde eu assino isso? Como que eu crio um mood board? Acho que essa é a aula mais legal que tem, assim. E a gente se habitua a fazer isso. Hoje eu crio o mood board de praticamente todos os meus trabalhos, individuais, assim. A Olivia, minha amiga, é mais obcecada por isso. Ela cria o mood geral. O mood board, a partir do momento que você sabe o conteúdo que você quer passar, a mensagem que você quer passar, ele vai ter ali o cenário, o mood das roupas, que make você vai fazer. Eu quero uma coisa mais assim pesada ou eu quero uma coisa natural? Ele vai trazer a luz que eu vou usar para foto, o tipo de foto que eu vou usar. Então, assim, é um mundo que a gente tem dessa qualidade das revistas e não precisa ser com a mesma, como é que eu vou dizer? Com a mesma, assim, nossa, essa polidez da revista, que tem que ser tudo perfeito. Mas é porque isso vai facilitar muito na hora de você criar esse conteúdo, porque você já sabe o que você quer. Você não vai ficar ali viajando na maionese. Eu tenho pasta de poses, eu tenho pasta de tipos de retrato, de sorrisos, enfim, de tudo, de mão. Então eu vou fazer um negócio de uma joia. Como que eu posiciono a minha mão? Tudo isso tem onde ser pesquisado, né? E acho que para gente que vem do jornalismo de moda é muito fácil, mas que não é assim tão simples. E tudo isso existe nas redes, tá? É um toque da mão mesmo. Só que a gente tem que saber para onde olhar, assim, é um percurso. Eu vou entrar na pauta mais gostosa dessa noite. Qual é? Falando de coração, gente, a gente trouxe um papo super aberto aqui. Obviamente que é uma troca de vivência e experiência com a Gi, mas eu tenho um convite especial para vocês. Hoje é noite de lançamento também do nosso curso de produção de conteúdo com a Giovana. Eu sei que tem uma galera aqui pra caramba no Zoom, mas também tem outra galera no YouTube que a gente teve que abrir a sala, tem muita gente nessa audiência. Mas eu tava muito na síndrome da impostora essa semana, agora eu tô assim me achando, meu Deus. Não, amor, a gente faz a conexão acontecer, porque é de verdade, o conteúdo vem aqui, é de verdade, a gente entrega. E como plataforma, nesse tempo todo, a nossa missão sempre foi entregar a realidade do mercado. A vivência na prática do que vocês encontram no mercado e, obviamente, da temática de produção de conteúdo. Nós vamos falar de todas as plataformas, de multiplataformas. Esse curso vai iniciar dia 19 de junho, o mês que vem. Mas eu só posso assegurar para vocês e dar aqui esse spoiler mais completo, que são poucas vagas. Porque a gente tem uma atividade prática que acontece em São Paulo, tá? Além de 14 horas de conteúdo ao vivo, todas as nossas aulas têm abertura de fala, pergunta, troca. Então, vocês vão ter essa interação com a Gi frequentemente, tá? E a atividade prática vai ser para a gente contextualizar tudo isso, porque eu falo que a gente vê inúmeros cursos que acontecem online, isso a tecnologia favorece para a gente adiantar o conteúdo, mas quando a gente traz para a experiência prática, vocês conseguem ter um formato até de mentoria, uma coisa mais acolhedora, obviamente, com toda a troca e vivência e conhecimento da Gia aqui com vocês. Eu espero super poder atender aos primeiros interessados aí com a nossa equipe que está no WhatsApp e no atendimento com vocês para saberem o conteúdo programático, tá? A atividade prática vai ser prática mesmo, a partir de 4 pautas pré-definidas. Cada participante vai criar e desenvolver um conteúdo de mídia que você vai escolher, eu quero a revista, eu quero o TikTok, eu quero o blog, enfim, e a gente vai trazer esse exercício aqui com a finalidade, inclusive, do que você preferir. Eu quero uma coisa muito mais comercial ou quero ir para o conceito editorial. Fechado? Esse convite é da Gi e nosso para vocês. 100%, gente, é isso, eu achei que todo mundo já sabia.
porque eu tinha falado, é isso, né, no convite. No Não, é 100% isso, assim, isso aqui é tipo um aperitivinho, tem um material extenso sendo feito sobre cada uma dessas perguntas que você me fez e muito mais, né, que acho que é isso, desde a gente falar de contexto histórico, e para mim é bem importante as perguntas que estão vindo, até para a gente conseguir incluir isso no material, tipo, diferenças de cidades, assim, acho que a gente tem o que falar sobre isso também, acho que é possível furar a bolha e a gente consegue entender como... E aí eu tenho um pouco lugar de fala, porque eu sou daqui, mas conheço pessoas que não são e que furaram, enfim, acho que existe uma possibilidade aí, mas acho que o principal, assim, enfim, então a gente vai entrar em várias questões teóricas e práticas, mas realmente acho que o que eu queria deixar muito de meio recado, assim, é que eu acho muito que ser influencer, influenciar, claro, todos somos, mas estourar ou, nossa, ter relevância e tal, eu acho que é uma consequência. Eu fico meio um pouco nervosa disso ser uma profissão, que mas de ser assim, eu vivo de ser... Nossa, agora eu fiquei muito grande. Eu vivo de ser influencer. Claro que eu vivo de ser, mas eu tenho várias outras coisas na minha vida que me tornam essa influencer, né? Porque se eu não tiver, se eu só ficar tirando foto das minhas roupas, qual que é mesmo a coisa interessante que eu posso trazer? Então, acho que esse é por aí que a gente vai circular, eu acho, muito nesses temas todos, sabe? Quais são as outras coisas que existem no mundo que vão acrescentar nesse trabalho? O que é que me torna interessante para uma marca, o que torna a minha marca interessante, né? Acho que é tudo causa e consequência. Então, é isso, assim, eu tenho um produto bom, então ele é de verdade. E aí eu comunico ele bem, eu sei o que eu quero com ele. Beleza, eu vou conquistar o objetivo ali, porque eu estou fazendo aquilo direito. E aí, outro dia eu fui num talk muito legal com umas amigas influenciadoras, e isso mudou muito o meu jeito de olhar, que é assim, uma amiga minha que faz live todo dia no TikTok, e ela, às vezes tem 15 pessoas, às vezes tem 10, às vezes tem 30, enfim, ela tá começando ali. E ela fala, acho meio... E live se maquiando, assim. E aí ela fala, são 15 pessoas, são 15 seres humanos com as suas individualidades, com as suas histórias, com os seus problemas, que pararam meia hora para interagir comigo num conteúdo que eu tô falando de maquiagem. Tipo, para mim, aqui ter né, se tivesse ou 100 mil, esse é muito importante, sabe? Acho que influenciar é isso, acima de tudo. É eu ter o que passar, e eu só vou ter o que passar se eu tiver outras coisas na minha vida acontecendo que não só o meu lindo look do dia. Então, acho que esse era o principal que eu queria falar aqui hoje, sabe? E que é por aí que a gente vai, que é como buscar isso, assim, como fazer dessa consequência, e aí que a gente fura a bolha. Porque eu estou entregando uma coisa real. E aí a gente pode falar em, sei lá, Bota-pó, não sei quem segue, a Botinha, né? De uma cidade no interior do Maranhão para o mundo. Ela furou todas as bolhas. Por quê? Porque ela é verdadeira, porque ela entregou algo que ninguém estava entregando, porque o universo dela vai além dos looks ótimos que ela usa. Vai também a comida que ela come na escola. E ser uma mulher trans de 15 anos e ter se entendido assim, e são as conquistas, ali ascender socialmente e mostrar isso. Então, assim, é um 360 da verdade, que faz com que as bolhas sejam furadas, a sua marca se coloque num lugar de mais relevância, porque ela sabe o que ela é e ela está mostrando isso para as pessoas, e você, enquanto influencer, mantenha-se relevante, porque a influência é uma consequência de quem você é, né? É uma consequência do que existe em torno de você e da sua vida, das suas referências, enfim, e que no fim não é sobre você, é sobre as pessoas que se inspiram em você, né? É sobre como é feito esse espelho e essa troca. E eu acho, para mim, é muito claro, assim, nos momentos de maior vulnerabilidade, quando eu abro uma coisa tipo, sei lá, hoje eu tô assim, me sentindo meio fora, sei lá, meio triste. Vem muita resposta, assim, muito mais do que quando eu tô linda na academia, mostrando felicidade e um pouquinho de ginástica.
É aí que a pessoa se conecta com você enquanto influencer. E isso tem a ver com moda, sim. Isso tem a ver com beleza, sim. Isso tem a ver com tudo isso, porque a gente está falando de autoestima, a gente está falando de empoderamento. Enfim, estou viajando, mas é por aí que o papo vai. A principal pergunta que a gente recebeu é: esse curso é só para jornalistas? Não. Né, Não, gente? a gente pensou para quem... São algumas vertentes, assim. Acho que é para quem é jornalista e quer, enfim, escrever sobre moda nessas diferentes plataformas. Acho que para quem é, e eu falei várias vezes sobre isso sem saber, sem ter explicado antes, né? Acho que é para quem é dono de marca, por exemplo, ou branding de marca, ou tem uma marca pequena e quer, pequena, grande, média, que marcas grandes geralmente têm um time de marketing que pode estar aqui também. Quem tem uma marca e quer comunicar essa marca nas redes e o conteúdo de moda de uma forma mais assertiva e ali sabendo quais são os do's e don'ts as formas de fazer isso hoje. É para quem trabalha com marketing e mídias sociais. Então, se a marca é grande, por exemplo, ela pode te contratar para ser uma pessoa de mídias sociais. Acho que todo mundo sabe aqui hoje esse profissional existe nas revistas, existe nas marcas todas praticamente grandes, tem uma pessoa que cuida de mídias sociais, ou um time inteiro que cuida de mídias sociais, ou uma agência que cuida das mídias sociais dessa empresa. Então, existe essa oportunidade no mercado de trabalho mesmo, que é você saber muito de mídias sociais para ser um profissional contratado dessa empresa. Essa profissão que chama social, e que aqui a gente pensa nesse social focado em moda. E, por fim, para quem, de fato, deseja criar conteúdo autônomo, como eu faço. E aí, por isso, acho que para esse recado aí da verdade serve para todos, e especialmente mesmo, eu sei que há esse desejo muito grande de ser influencer hoje. Eu não tenho a receita de bolo pronta para você ser, mas eu tenho os ingredientes para você fazer sua receita, sabe? Acho que, então, essa é a outra ponta das pessoas para quem a gente está pensando esse conteúdo. Vivência, experiência, técnica, prática, dia 19 de junho, a agenda está firmada. Assim como o digital, a gente acelera nas aberturas de vagas e hoje você pode garantir a sua aí com a gente. Vou vender meu peixe aqui. Tem uma, eu nunca falo isso, mas eu fiquei com vergonha, mas agora eu falo. Tem uma geração que elas são minhas amigas hoje, porque, não sei, eu fico amiga das pessoas que trabalham comigo. Eu faço isso há muito tempo, eu tenho essa cara de um pouco nova, aquela que se acha nova, né? Eu tenho uma cara mais jovem, mas eu faço isso desde 2005, trabalho com moda desde 2009, eu acho. Então, muitas mulheres que hoje são grandes profissionais, assim, foram estagiárias e repórteres, enfim. E eu acho que eu tive muito prazer ao longo desses anos e eu tô realmente vendendo meu peixe, mas vocês podem perguntar para elas, eu posso passar os nomes. Pessoas que eu passei, coisas que eu aprendi com a Maria Rita, por exemplo, e que eu aprendi com o Zaparotti, que eu aprendi com grandes jornalistas que, né, me passaram e que eu consegui fazer isso com algumas pessoas também. Acho que existem algumas por aí no mercado que hoje estão super bem, seja como influencers, seja como conteúdo de marcas, seja como jornalistas ainda, mas é isso. Tem gente na Hering, tem gente fazendo... Renner, tem gente fazendo Lubes, que é uma marca de sexual care, tem gente na Squid, tem gente sendo sua própria influencer. Então, assim, é muita gente mesmo. Tem gente que ainda está na Glamour, claro, tem gente em outras redações, então é muita gente que acho que eu tive um prazer muito grande de trocar e de aprender, mas também de passar isso, assim, essas coisas do que torna você um comunicador relevante. E relevante para o mundo, e não só relevante para você, né? Relevante, que faz com que as pessoas olhem para você, e porque você está escrevendo, que você vai sair bem numa entrevista de emprego, que você vai chegar lá e vai saber o que você está fazendo, porque a gente, claro que não é só mérito meu, claro que é mérito das pessoas também, mas estou falando que acho que alguns desses ingredientes aí a gente tem para passar. Vamos soltar a primeira leva de creators aqui no Fashion Meeting com você e eu vou estar celebrando depois, todo mundo postando e marcando a gente. É sobre isso. Nossa, gente, seria um sonho. Não por mim, mas porque eu acho que a gente merece conteúdo de qualidade, de mais qualidade aí, né? Gente escrevendo bonito, direito.
É o nosso diferencial, compartilhar, né? Entregar a vivência e a experiência e expertise de você aqui com a gente. Eu estou super aqui já aguardando, dia 19 de junho estamos juntas online, já em aulão ao vivo. É isso, tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Já deu. Bora curtir agora que você já está no look para ir para a festa. Gente, tô muito tímida desse look que eu pus aqui, mas acho que funcionou pro vídeo. Ficou show. Eu queria conseguir responder a alguém, mas não tá dando. Gi, eu fui batendo as perguntas aqui, basicamente, algumas são super parecidas, eu fui tratando aqui, então, por exemplo, tem a questão de como influencer, né? Você concorda ou não concorda com um job que não faz parte do que você acredita como o seu caráter mesmo, né? Negar faz parte ou faz o job, Totalmente. né? Outras questões de currículo forte, como que se entra numa revista, como você entrou na Glamour, então também a preocupação aqui também entre as perguntas é sobre muito isso, né? Como que eu entro num veículo, como que eu entro numa grande redação. Acho que, assim, para a gente poder fechar e tentar responder isso, meio passar rápido, assim, não vejo sentido em fazer conteúdo em que você não acredita, nada, assim, não acho. E olha que eu tenho muita conta para pagar, hein? Eu sou uma mãe separada. Às vezes dá uma tentação ali de falar, mas acho que não dá mesmo. Depois é uma palavra ruim, reputação, né? Acho que é uma história muito grande para você acabar com coisas que não fazem muito sentido para você, mas existem jeitos bons de contar histórias que talvez não fossem para você, assim, acho que a gente vai falar sobre isso também. Eu tenho alguns cases que funcionaram, assim, sabe? Acho que existe um jeito seu de contar uma história que você fale, sei lá, eu fiz recentemente um spray que tirava odor de roupa. E, gente, um spray que tira odor de roupa, como é que eu vou fazer isso? Não sei, gosto de cheiro, vou transformar isso numa poesia. Funcionou super, é um dos maiores engajamentos que eu tenho, porque é um poema, é bonito, enfim. Então, acho que não dá para se corromper fazendo uma coisa que não faz sentido para você, mas existem formas de olhar para isso, sim, de um jeito mais realista. E é isso, realista é a palavra, né? A gente precisa trabalhar, você pode olhar, enfim. Sobre começar, essa é a pergunta que eu mais recebo mesmo. Como eu começo? Por onde eu começo? Onde eu vou? Por onde eu entro? Acho que primeiro você tem que realmente ter esse repertório e esse currículo, mas não um currículo necessariamente de lugares por onde você passou. Pode ser um blog que você escreve, que você tem seus textos ali. Eu já li muitos blogs de pessoas que me mandaram. Pode ser começando com colaborações menores e pequenas. E o principal, que é o que eu sempre falo, principalmente para quem quer ser jornalista, escrever, enfim, e foi assim que eu entrei em todos os lugares que eu trabalhei, sendo cara de pau. Outro dia eu dei uma entrevista com uma menina do corporativo e ela falou isso de um jeito muito melhor que eu. Ela não falou cara de pau, ela falou uma coisa muito mais chique, que agora eu não vou lembrar. Era meio assim, ousado, vanguarda. Não era isso. Era uma coisa muito melhor, assim, que era tipo acreditar, confiar no seu taco. Em todos os lugares que eu entrei foi assim, só que eu confiava no meu taco. Eu entrei mandando e-mails. Quem me conhece sabe que eu já contei a história 1000 vezes. Mandando e-mails, tipo, oi, tudo bem? Eu sou a Giovana, eu escrevo sobre moda. Aqui umas coisas que eu já escrevi. Gostaria de colaborar com você. Entrei na Glamour, assim, e virei diretora 4 anos depois. Eu entrei exatamente assim, em links do que eu tinha escrito no Estadão. Eu não assumi que a diretora na época me conhecesse, soubesse que eu era maravilhosa, brilhante, e acompanhasse minha carreira. Não, as pessoas não são obrigadas a acompanhar sua carreira, seu Instagram, seja o que for. E acho que a gente tem na mão hoje muito mais do que a gente tinha antes, que é a possibilidade de narrar nossa própria história e mostrar nosso próprio conteúdo nas nossas redes. Tipo, o meu Instagram é uma ferramenta, é minha vitrine. Se eu fizer ele bem e eu querer trabalhar numa marca... É o portfólio. É um portfólio. Todo mundo que eu vou contratar, eu olho o Instagram. E porque é isso, assim, vou ter uma noção do senso estético, do que aquela pessoa comunica, e não que eu acho, tá? Se você for uma pessoa offline... Linguagem de expressão também, né? Exato, assim, se você for uma pessoa que não é uma pessoa que gosta de se mostrar, mas não é isso que eu tô falando, tipo, às vezes pode ter fotos, conceito, textinhos que você escreveu, enfim.
Acho que é isso, assim, sempre, para mim, o jeito de entrar é que nem as pessoas me escrevem falando, você tem aí uma vaga, quando precisar, e às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes eu tenho a vaga, às vezes eu não tenho, quer dizer, hoje eu não tenho vaga nenhuma, porque eu não trabalho em lugar nenhum, eu trabalho aqui comigo mesmo, mas às vezes dá, às vezes é isso, assim, é a pessoa certa, no lugar certo, e a cara de pau sempre funciona, é isso. A iniciativa faz parte. Vamos Iniciativa é uma boa palavra, iniciativa. Ou proatividade, né? Assim, Perfeito, a pessoa que é perfeito. proativa, ela com certeza já tem 20% a mais do que quem é bom quanto ela, mas está ali na retaguarda guardando, né? Esperando alguém ver seu currículo no LinkedIn, assim, não sei se é bem por aí, principalmente na comunicação, assim, sabe? Acho que não é tanto sobre o LinkedIn, acho que é bem sobre approach. É isso. Gi, querida, beijo grande. Ai, foi rápido, foi muito, não sei. Passa Espero que... rápido, né? Ó, mas já deu uma hora nossa aqui dessa troca super enriquecedora. Ah, então tá, que bom. Fiquei muito feliz com o convite, com as pessoas participando. E, bom, agora eu estou montando aí esse... 19 de junho, aula 1, ao vivo. E para quem pediu para a gente repetir aqui, eu vou falar. Assim, a gente vai ter uma aula prática em São Paulo, tá? Aqui no Fashion Meet Club, na nossa sede, mas iniciam as aulas online dia 19 de junho. Isso. Ô, gente, e aula online, assim, aula online com currículo, eu não sei se vocês conseguiram ver a grade. Conteúdo PPT, programado, sim. PPT, exemplos, cases, assim, não é um blá 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 do que a realidade mesmo. não é o que eu acho, não, assim, não é minha opinião, acho que a minha opinião eu já dei bastante aqui. E tem certificado de participação, que eu sei que tem muitas pessoas que querem também contar, mas todos os nossos cursos como plataforma, a gente gera o certificado de participação do curso para vocês terem depois aí. Combinado? Combinado, gente. Obrigado, meu amor. Obrigado a todos que conectaram aqui com a gente. Eu espero por vocês. A nossa equipe está lá no WhatsApp também ou no direct. Quem quiser, sim, já está disponível para comprar. A gente pôs aqui no grupo, aqui também no chat, o link para vocês verem o conteúdo programático completo. Mas quem quiser, tem alguma dúvida, uma informação, a nossa equipe de WhatsApp e por direct está lá no plantão para a gente conseguir atender vocês aí com toda a excelência, carinho e deixar a vaga reservada, porque é super limitado, a gente não tem turma grande, porque a gente tem um conceito muito de estar presente ali com cada um de vocês na atividade prática. Fechado? E não só na atividade prática, mas acho que nas aulas online também, assim, microfone aberto, vamos conversar. Gente, não tem palestra, tá? Fashion Meet não tem palestra, é troca aberta, vivência, e a gente segue assim como essência, e acho que isso é um grande diferencial, e vocês vão sentir essa diferença. Se for o primeiro curso de vocês, vocês vão sair daqui só regados de informação e já querendo o próximo. É isso, e a gente troca, vai conversando, enfim, tem rodada de apresentação, todo mundo fala quem é, porque aí a gente consegue entender quais são os objetivos e já também... iniciar com o networking também, né, Gi? Porque a gente começa a conexão, todo mundo ali sabendo quem é o amigo, quem a gente vai estar encontrando depois futuramente presencial aqui. Exato. Ai, é isso, gente. Dona, beijo a todos, obrigado super pela participação. Eu também vou correr lá para atender, porque eu sei que tá a galera na demanda querendo informações, então eu também vou ajudar o nosso time hoje. Chiquérrimo, eu tô indo para uma festa, porque a vida é isso também, né? Um pouco cada um com a sua profissão, é isso, é sobre isso. Um pouco de salada, um pouco de outras coisas, um pouco de drink. Beijo, Gi, bom Valeu, gente, obrigada. Tchau, beijo. Tchau, beijo.